Uhum. Amigo ouvinte, bom dia. Aqui é Eudes, do canal do Evangelho Rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui sou eu. Eudes da Rocha. Do canal do Evangelho Rocha. Hoje vamos... Estava aqui meditando num texto. Aqui o meu canal. Outros estudos aqui. E mais alguns lá. Vamos lá ver o que o Senhor tem para nos dar hoje. Eu vendo esse texto aqui, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 19, diz assim: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o seu exército. E todo o exército do céu estava junto a ele. À sua direita e à sua esquerda. Louvado seja Deus. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outro. Então saiu o espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Louvado seja Deus. Vinte 22 19, 22. Coloquei o 19 para ver o início, né? Que era Micaías estava falando. Mas aqui vai do 20 ao 22. Acaso permite Deus que os anjos seduzam as pessoas para fazer o mal? Preste bem atenção aí, meus irmãos, para você entender. E para entender o mal, primeiro devemos entender a Deus, né? Deus mesmo é bom. Como diz em Salmos 11:7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Deus criou um mundo bom, que caiu devido ao pecado do homem. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aleluia. Algum dia Deus voltará a criar o mundo e este será bom outra vez. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus é mais forte que o mal. Mateus 41, 43. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui 19. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Por isso que Jesus representa a palavra aqui, né? Verbo de Deus. Aproveitando aqui, só para lembrar vocês, Jesus Cristo representa a palavra, porque ele é o Verbo de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Aí lê a palavra de Deus. Olha os atributos de Jesus aí. Não está cabendo aí bem no textão, mas eu vou colocar só para vocês refrescar sua memória. Ele é o Verbo de Deus, ele é o pão que desceu do céu, ele é a água. Quem pode fazer nada sem água, né? Ele representa a água, louvado seja o Senhor. Bom, vamos em frente. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, puro e branco. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com sete de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comeis carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mostrar também aqui, meus irmãos, o domínio, né? O domínio do Senhor sobre tudo, né? Ele criou, né? A criação é dele. A terra está cheia da sua glória. O céu, o mar, tudo foi ele que fez, né? Aí aqui diz: então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Quer dizer, ele chama, ele domina, as aves ouvem a sua voz, as aves. Ele foi que fez, ele sabe tudo, aleluia, louvado seja Deus. E as aves ali prontas para atender a sua ordem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a criação está sujeita a Deus. Ele fez a criação, ele criou tudo isso para dar um suporte à sua palavra. Como você vê a cada dia aí que a gente pega a palavra, a gente vê a natureza inserida
como um suporte. Ele mesmo colocou assim. Louvado seja o seu nome. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reunir-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos. Louvado seja o nome do Senhor. Que caiu um pouquinho, mas vamos evitar aqui. Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos. Meu Jesus. Carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos quer livre que é escravo, tanto pequenos como os grandes. Quer dizer, ele domina tudo e ordena para que as aves comam carne de reis, de gente, do que ele mandar, né? Aqui já está falando do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é príncipe da paz, Jesus, mas também é herói de guerra, né? Aqui os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca. Os dois exércitos, né? O exército da besta fera, do diabo e seu exército, e de Jesus e seu exército. Só com a espada saia da boca dele, ele matou tudo, né? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Você vê aí, meu irmão, que o mundo e a sua criação, tudo depende de Deus e obedece às suas ordens. Ele é o Senhor de todas as coisas, louvado seja o Senhor. Agora vamos aqui, o texto X, onde eu queria a sua atenção, né? Ali eu falei porque faz para que os versículos venham assim à tona, a gente explica um pouco para a gente entender melhor. Mas aqui o que me tocou foi isso aqui. Deus permite o mal e também, portanto, tem controle sobre ele, né? Embora Deus não criou o mal, oferece ajuda, oferece ajuda àqueles que desejam superá-lo. Pelo contrário, né? Ele não criou o mal. Pelo contrário, ele ajuda aqueles que desejam superar esse mal, né? Agora ali no caso daquele, quando você diz, poxa, Deus permitiu o espírito mentiroso trabalhar em seu favor, aí você tem que ver bem o contexto para você não diz, poxa, será que Deus permite mal? Não, ele não permite mal, ali ele está fazendo para honra e glória do nome dele, né? Porque tem gente que diz, poxa, Deus, acho que Deus criou o bem e o mal, Deus criou o próprio Satanás. Tem gente que diz assim, não, Deus não criou Satanás,
Deus não criou o mal. Deus não criou Satanás. Porque, por exemplo, uma mãe não cria um filho para ser... Uma mãe tem um filho para ser um bandido, né? Uma mãe cria um filho para ser um traficante de droga, um ladrão, um malfeitor? Não. A mãe não cria um filho para isso, né? Assim, Deus também não criou Satanás para isso. Ele era um anjo. Ele era um anjo de Deus e um homem de confiança de Deus. Ele era ministro de louvor no céu. Só que se rebelou. Se rebelou contra Deus e ele mesmo se transformou. Deus não criou Satanás. E assim, todo aquele que se rebelar contra Deus e a sua palavra está do lado do mal, né? Isso não quer dizer que Deus criou o mal. A pessoa mesmo se fez mal por ela mesma. Como está escrito lá nos evangelhos, que do coração do homem procede todo o mal, os maus pensamentos, as más intenções, maquinar o mal, premeditar o crime, né? Aí quando acontece isso, o cara diz: foi o diabo. Não, não foi o diabo. Não é que eu esteja defendendo o diabo aqui, mas não foi o diabo, foi a própria pessoa. Aquilo procede do próprio coração dele. Agora o diabo é covarde e vê a intenção, fica observando os homens, como você vê, né? Ele fica observando os homens. Como uma vez o povo de Deus fosse apresentar diante de... No livro de Jó está escrito: foram se apresentar diante de Deus os anjos e Satanás estava no meio dos anjos. Já pensou? Lá no céu. E ele disse: o que é que tu está fazendo aí, Satanás? Aliás, aqui na terra. Foi uma situação que houve, que está escrito nos evangelhos. E Deus disse: o que está fazendo aí, Satanás? Ele disse: eu estou aqui, por ali, observando os homens, né? Quer dizer, ele está à nossa espreita, nos observando. Aí ele vê um homem que está maquinando mal, os maus pensamentos, e vai fazer o mal. Ele ajuda. Ele está lá e vai usar aquela pessoa porque ela abriu a porta, né? Está fazendo o que é do lado dele, está promovendo a vontade dele, então ele vai se meter e vai querer dirigir a pessoa para fazer o que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero que você entenda isso daí. Louvado seja Deus. Embora Deus não criou o mal, Ele oferece ajuda àqueles que desejam superá-lo. Pelo contrário, né? Quando você vê aqui em Mateus 28:30, louvado seja o nome do Senhor, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Há aqueles que intentam coisas que não são do agrado de Deus, aí ficam carregados de pecados que eles mesmos produziram, né? Como está escrito na palavra: de que é que se queixa o homem a não ser dos seus próprios erros? Aí o pecado cresceu em sua vida, de tanto ele dar lugar, e virou bola de neve. Chega uma hora que ele fica como cavalo de Satanás, fazendo só o que o diabo quer. Nessa situação, Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Esses que estão no pecado estão debaixo do jugo de Satanás, né? Que é pesado e complicado. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E tem outras traduções que dizem: o meu jugo é leve e suave, né? E acharei descanso para vossas almas. Essa é que Deus faz. Mas não que ele seja um criador do mal. Ele é maravilhoso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está aqui, onde eu queria acabar, nem tinha visto ainda, mas está aqui.
confirmar o que eu falei. É isso que eu quero lhes passar, meus irmãos, para você entender como é que Deus trabalha, mais ou menos. Aí depois, para não se estender muito, depois, se o Criador, se Deus nos permitir, a gente vai concluir esse estudo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.